Meu caro ouvinte, tem alguém que não sai da sua cabeça. Pode ser alguém que te machucou, alguém que partiu, alguém que nunca correspondeu, ou alguém que simplesmente existe na sua vida e ocupa um espaço desproporcional nos seus pensamentos. Você tenta parar de pensar, tenta se distrair, tenta racionalizar, mas não adianta. A pessoa volta na hora de dormir, no meio do trabalho, quando o silêncio chega. Às vezes, no meio de uma conversa com outra pessoa, o rosto dela aparece sem ser convidado. E a pergunta que fica é: por que eu não consigo soltar? O que essa pessoa tem que me prende dessa forma? O que está acontecendo dentro de mim que eu não estou enxergando? Carl Gustav Jung tinha a resposta, e ela vai incomodar. Porque a verdade é que essa pessoa que ocupa sua mente não está ali por acaso. Ela está ali porque ativou algo dentro de você que ainda não foi integrado. E enquanto você não olhar para isso, ela não vai embora. Me conta nos comentários. Tem alguém que não sai da sua cabeça agora? Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. A primeira coisa que Jung diria é a mais difícil de aceitar. Quando alguém ocupa muito espaço na sua mente, o problema não é a pessoa, é o que ela representa para o seu inconsciente. Jung descobriu um mecanismo que chamou de projeção. É quando você coloca em alguém de fora algo que pertence a você, algo que você não reconhece em si mesmo, algo que você deseja, mas não se permite ter, algo que você teme, mas não quer enfrentar. E quando essa projeção acontece, a pessoa se torna maior do que realmente é. Ela vira quase um personagem dentro da sua mente. Você pensa nela o tempo todo, não porque ela seja extraordinária, mas porque ela carrega uma parte de você que você ainda não integrou. Pode ser uma qualidade que você admira, mas não acredita ter. Pode ser uma liberdade que você deseja, mas tem medo de viver. Pode ser um afeto que você precisa, mas não sabe pedir. Pode ser uma ferida antiga que ela tocou sem saber. E enquanto essa parte de você continuar projetada nela, ela vai ocupar sua mente. Não por vontade dela, por necessidade sua. Meu caro ouvinte, pense em como isso funciona na prática. Você termina um relacionamento. A pessoa segue a vida, mas você não consegue seguir. Pensa nela todos os dias, verifica as redes sociais, imagina o que ela está fazendo, relembra conversas, recria cenários, sonha com ela. E a pergunta que todo mundo faz é: será que ainda amo essa pessoa? Jung diria: talvez, mas provavelmente o que você ama não é a pessoa real. É a versão dela que você construiu na sua mente. Uma versão que carrega tudo que você precisa, mas não encontrou em si mesmo. Validação que não consegue se dar. Segurança que não construiu por dentro. Importância que não sente sozinho. Presença que preenche um vazio que existia antes dela chegar e que vai continuar existindo depois que ela for embora. A pessoa virou um símbolo, e símbolos são poderosos, porque não obedecem à lógica, não respondem a argumentos racionais, não vão embora quando você manda. Eles só se dissolvem quando você entende o que representam. Existe outro tipo de pessoa que ocupa a mente de forma diferente. Não é alguém que você ama, é alguém que te irrita, um colega de trabalho, um familiar, um ex-amigo, alguém que fez algo que você não consegue perdoar. Alguém cujo comportamento te incomoda de uma forma que parece desproporcional. Você pensa nessa pessoa, imagina confrontos, prepara discursos que nunca vai dizer, sente raiva quando lembra de algo que aconteceu há meses ou anos e se pergunta:
Por que eu ainda me importo? Por que essa pessoa ainda tem esse poder sobre mim? Jung responderia com uma de suas frases mais provocadoras. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O que ele quis dizer é que a irritação intensa com outra pessoa quase sempre é um sinal da sombra. A parte de nós que foi rejeitada, reprimida, escondida. Quando vemos no outro algo que não aceitamos em nós mesmos, a reação é desproporcional. Porque não estamos reagindo à pessoa, estamos reagindo ao espelho. Aquela arrogância que te irrita pode ser a segurança que você gostaria de ter, mas não se permite. Aquela falta de consideração pode ser o limite que você nunca aprendeu a impor. Aquela liberdade que te incomoda pode ser a prisão em que você vive e não admite. A pessoa ocupa sua mente porque carrega uma mensagem que você ainda não leu. Meu caro ouvinte, existe uma terceira situação que talvez seja a mais dolorosa de todas. Alguém que partiu, que morreu, que saiu da sua vida sem aviso, que desapareceu e que continua ali, viva dentro da sua cabeça, como se nada tivesse mudado. Você acorda e por um segundo esquece que ela não está mais ali. Depois, a realidade volta. E o peso é o mesmo de sempre. Jung entendia profundamente esse fenômeno. Ele dizia que quando alguém ocupa muito espaço na nossa vida, essa pessoa se torna parte da nossa estrutura psíquica. Ela não é mais apenas uma pessoa de fora. Ela se torna um complexo interno, uma constelação de memórias, emoções e significados que passa a existir dentro de você como uma entidade quase autônoma. E quando essa pessoa parte, a estrutura interna não desaparece junto. O complexo continua ativo, buscando a presença que já não existe fora, recriando a pessoa dentro da mente como forma de manter a conexão viva. Isso não é loucura. É a psique tentando processar uma perda que ainda não foi integrada. E o único caminho é permitir que o luto aconteça. Não forçar o esquecimento, não racionalizar a dor, mas deixar que a ausência seja sentida até que o complexo comece, devagar, a se reorganizar. Jung diria que a pessoa nunca vai desaparecer da sua mente. Mas com o tempo, ela pode deixar de ser uma ferida aberta e se tornar uma cicatriz dourada. Uma memória que carrega dor e beleza ao mesmo tempo, como o kintsugi, a arte japonesa de reparar o que se partiu com ouro. Então, o que fazer quando alguém ocupa espaço demais na sua mente? A primeira coisa, e a mais difícil, é parar de tentar expulsar o pensamento. Porque quanto mais você tenta não pensar em alguém, mais pensa. Jung sabia disso. O que você resiste, persiste. O caminho não é empurrar para fora, é perguntar para dentro. Por que essa pessoa me ocupa tanto? O que ela representa para mim que eu não encontro em mim mesmo? Que parte de mim está sendo ativada quando penso nela? Que necessidade não atendida essa pessoa simboliza? Essas perguntas não são fáceis, mas são as únicas que realmente libertam. Porque quando você entende o que a pessoa representa, ela para de ser um mistério. E mistérios ocupam muito mais espaço do que verdades compreendidas. Meu caro ouvinte, existe algo que acontece quando você finalmente entende por que alguém ocupa sua mente. A intensidade diminui. Não de uma vez, não como um interruptor, mas como uma maré que vai recuando devagar. Porque quando a projeção é reconhecida, ela perde força. Quando você percebe que não era a pessoa que te prendia,
era o que ela representava, a pessoa real fica menor. Volta ao tamanho verdadeiro. E o espaço que ela ocupava na sua mente começa a ser preenchido por algo diferente. Por você. Jung descreveria isso como retirada de projeção. O momento em que você toma de volta a energia psíquica que estava depositada em alguém de fora e a devolve para dentro. E é aqui que a transformação real acontece, porque toda aquela energia que alimentava a obsessão, o ressentimento, a saudade, o ciclo de pensamentos repetitivos, toda essa energia volta para o seu centro. E quando volta, ela pode ser usada para outras coisas, para criar, para crescer, para se reconstruir, para finalmente se mover na direção da sua própria vida, em vez de ficar preso na vida de outra pessoa. Existe uma pergunta que muda tudo. Se a pessoa que ocupa sua mente pudesse ouvir os seus pensamentos, o que ela diria? Se soubesse quantas horas você gasta pensando nela, quantas noites de sono perdeu, quantas decisões adiou, quanta energia investiu em alguém que talvez nem pense em você com a mesma intensidade. Essa pergunta não é para gerar dor, é para gerar despertar. Porque muitas vezes a pessoa que ocupa toda a sua mente nem sabe que está ali. Ela seguiu, ela dormiu bem ontem, ela acordou pensando nas próprias coisas, e você está ali, dedicando a parte mais preciosa de si, a atenção, o tempo, a energia vital, a alguém que talvez nem perceba. Jung diria que essa é a definição de viver através do outro em vez de viver através de si. E o processo de individuação exige que você reconheça isso e tome uma decisão: continuar investindo sua energia em quem está fora, ou trazê-la de volta para quem realmente precisa dela. Você. Meu caro ouvinte, quando você finalmente retira a projeção, algo inesperado acontece. Você não apenas liberta espaço na sua mente, você liberta espaço na sua vida. As pessoas novas conseguem entrar, as oportunidades conseguem ser vistas, as suas próprias ideias e vontades conseguem ser ouvidas, porque antes tudo estava abafado pelo barulho constante de alguém que não deveria ocupar tanto espaço. Jung acreditava que a alma tem um limite de atenção. E quando toda essa atenção está direcionada para fora, para uma pessoa, para uma situação, para um passado que não volta, não sobra nada para o presente, para o que está aqui agora, pedindo para ser vivido. O silêncio que surge quando alguém finalmente sai da sua mente não é vazio, é liberdade. É o espaço que a sua alma estava esperando para finalmente respirar. A palavra-chave deste episódio é esta: eu retiro de volta a energia que depositei em quem não mora mais aqui. Não como vingança, não como indiferença forçada, mas como reconhecimento de que a atenção é o recurso mais valioso que você tem, e que dedicar essa atenção indefinidamente a quem não está presente é desperdiçar a sua própria vida. Agora, não quando finalmente esquecer, não quando a dor passar, não quando fizer sentido. Agora, da próxima vez que aquela pessoa invadir seus pensamentos, há um gesto pequeno e possível. Pare, respire, e em vez de continuar o ciclo, pergunte: o que essa pessoa representa que eu preciso encontrar em mim? A resposta pode demorar, mas a pergunta já muda tudo, porque ela redireciona a atenção de fora para dentro. E é dentro que a libertação acontece. Me conta nos comentários, quem está ocupando espaço demais na sua mente agora? Não precisa dizer o nome, só diz: estou soltando. Se esse episódio tocou em algo que você reconhece, compartilha. Porque alguém neste momento está preso dentro da própria cabeça, pensando em alguém que talvez nem saiba.
E talvez essas palavras sejam o que falta para essa pessoa entender que a chave da libertação não está no outro, está nela. Cuide da sua psique, meu caro ouvinte. Nos vemos na próxima jornada.